Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Quer ajudar o nosso canal? Pix Ricardo Lúcio Historiador, @gmail.com. Qualquer valor ajuda o canal a continuar. No dia 28 de julho de 2026, dois artigos publicados no mesmo dia, no mesmo site, ou outras palavras, descrevem, sem se falar diretamente, a mesma tragédia dialética. O primeiro, de Flávio Cruvinel Brandão, documenta 500 anos de saque mineral brasileiro, do imposto do quinto português ao PL 2780/2024, e mostra o Brasil, mais uma vez, na encruzilhada entre soberania e repetição colonial. O segundo, de Paulo Clias, documenta que Lula, o mesmo Lula que discursou em Barcelona, dizendo que a esquerda progressista foi vítima do discurso do consenso de Washington, está entrando em campanha de reeleição sem programa, com seu ministro da Fazenda propondo cortar pisos constitucionais de saúde e educação. Dois textos, uma mesma pergunta. O Brasil vai finalmente romper com sua condição periférica ou vamos assistir mais uma vez ao espetáculo de um governo que discursa como Fidel e governa como Godin? Hoje, no podcast Glione, vamos processar essa dupla tragédia com um instrumental marxista-leninista que ela exige, com Caio Prado Júnior e Celso Furtado, para entender os 500 anos de saque que Cruvinel Brandão documenta, com Rui Mauro Marini, para entender a superexploração que o PL 2780 aprofunda, com Nikos Poulantzas, para entender o Estado como campo de batalha entre a Faria Lima e o povo, com Gramsci, para entender o transformismo que Lula está, mais uma vez, praticando em tempo real, com Rosa Luxemburgo, para entender o reformismo que se torna gerência da própria crise. Bora entender. Vamos começar pelo dado histórico que Cruvinel Brandão recupera com precisão de economista aposentado que ainda acredita em rigor factual, coisa rara nesse país. Durante os séculos 17 e 18, a coroa portuguesa cobrava o imposto do quinto, 20% de toda a produção de ouro e diamantes. O resto saía do país, legal ou ilegalmente. Santo do pau oco, a expressão que sobrevive até hoje, vem de estátuas religiosas ocas usadas para contrabandear ouro em pó, e o ouro escondido nas solas de sapatos, nos cabelos dos escravizados. E o mais revelador, a grande parte do ouro brasileiro nem sequer ficou em Portugal. Por tratados desfavoráveis, como o Tratado de Methuen, em 1703, que Cruvinel não cita, mas que qualquer historiador econômico conhece, esse ouro financiou a Revolução Industrial Britânica. Celso Furtado, em Formação Econômica do Brasil, já havia identificado esse mecanismo há 70 anos. O Brasil colônia não era apenas explorado, era capital constante para a acumulação alheia. O ouro que saía das Minas Gerais construía teares em Manchester, não engenharia em Ouro Preto. E aqui o ponto mais devastador de todo o artigo de Cruvinel Brandão, que ele formula, sem talvez perceber toda a sua força teórica. O mesmo padrão persiste 300 anos depois, agora com terras raras em vez de ouro. O Brasil detém 23,1% das reservas mundiais de terras raras, a segunda maior do planeta, segundo estudo do SEBRE, encomendado pelo próprio Ministério de Minas e Energia. Poderia chegar a 20% da produção mundial até 2040. E o que os Estados Unidos exigiram do Brasil numa carta de fevereiro de 2026, revelada pelo jornalista Jamil Chad? Adotar medidas que limitem investimentos por atores não orientados pelo mercado, código diplomático para barre a China e revisar a venda de operação de níquel da Anglo-América e garantir processo justo e preço justo para as empresas dos Estados Unidos. Não é sugestão, é chantagem com tarifaço de 25% anexado, atingindo 7,4 bilhões de dólares em exportações, 18% de tudo que o Brasil vende aos Estados Unidos. Caio Prado Júnior reconheceria imediatamente a estrutura. É o mesmo pacto colonial de 1703. Só trocaram o ouro por nióbio e o Tratado de Methuen por carta oficial da Casa Branca. Agora chegamos ao momento mais grotesco e mais didático de todo esse episódio. No dia 28 de março de 2026,
na Conferência de Ação Política Conservadora, no Texas, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, declarou perante a audiência estrangeira: o Brasil vai ser campo de batalha onde o futuro do hemisfério será decidido, porque o Brasil é a solução dos Estados Unidos para quebrar a dependência que eles têm com a China por minerais críticos. Preste atenção nessa frase. Um homem que quer governar um Brasil disse, em território americano, diante da plateia conservadora americana, que o papel do Brasil é ser instrumento da geoestratégia estadunidense contra a China. Não foi vazamento, não foi um off, não foi recorte tirado de contexto. Foi enunciado em público como parte da plataforma de governo, exatamente como o artigo de Cruvinel documenta. E aqui entra o sarcasmo que essa história pede sozinha. O mesmo Flávio que berra Brasil acima de tudo nas redes sociais foi ao Texas dizer que o Brasil deveria ser peão do tabuleiro americano contra a China. É o patriotismo de exportação. Funciona só para dentro. Para fora é entrega mesmo, sem cerimônia, com direito a coquetel no Texas. O editorial do Le Monde Diplomático Brasil, que Cruvinel cita, completa o quadro. A estratégia americana para a América Latina, baseada no Project 2025 da Heritage Foundation, inclui, sem meio termo, combater governos de esquerda, financiar conservadores, controlar riquezas naturais, bloqueio naval de Cuba, congelamento de reservas, concentração militar regional e, no limite, ações como o sequestro do presidente Maduro e sua esposa. Lenin, em O Imperialismo, previu exatamente esse padrão. O capital monopolista financia frações locais da burguesia, ou, nesse caso, um clã político inteiro, para que administrem a subordinação em seu nome. Flávio Bolsonaro não é anomalia, é função de classe perfeitamente executada. Aqui Cruvinel Brandão traz a análise técnica mais importante do artigo, e a que mais deveria assustar quem acredita que basta criar uma estatal para resolver 500 anos de colonialismo. O PL 2780/2024, já aprovado na Câmara e em tramitação no Senado, institui a Política Nacional de Minerais Críticos, com foco em incentivos fiscais, linhas de crédito e atração de investimento privado. O texto, segundo o próprio artigo, corre sério risco de repetir o ciclo histórico de brasileiro de mera exportação de commodities. Não define participação nacional obrigatória em beneficiamento e refino. Não respeita a consulta prévia da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho a povos indígenas. Enfraquece o licenciamento ambiental ao acelerar processos sem garantias. Ou seja, o Estado brasileiro está prestes a subsidiar com dinheiro público, via isenções fiscais, a exportação do minério bruto para ser industrializado no exterior. Rui Mauro Marini chamaria isso, com a precisão cirúrgica de sempre, de superexploração institucionalizada. O capital nacional e internacional lucrando com isenções fiscais pagas pelo trabalhador brasileiro, enquanto o valor agregado, o refino, a tecnologia, os empregos qualificados, fica do lado de fora da fronteira. A Terrabras, proposta em dois projetos concorrentes, um do PT, que foi o PL 1754/2026, e outro do deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB, projeto de lei 1733/2026, poderia ser instrumento real de soberania, se de fato coordenar a cadeia completa, upstream, midstream e downstream, se reinvestir os lucros em pesquisa e desenvolvimento, se não virar como a Vale antes da privatização de FHC, provou que pode acontecer com qualquer estatal brasileira, fonte de saque disfarçado de patriotismo. Aliás, e aqui a Polícia Federal já documentou, a Operação Rejeito flagrou um diretor da própria Associação Nacional de Minerais, a agência que deveria fiscalizar tudo isso, envolvido em esquema de propina para fraudar licenciamentos ambientais. O órgão que deveria proteger a soberania mineral brasileira tinha dentro de si funcionário vendendo a soberania mineral brasileira no atacado. Ironia? Não. É o padrão histórico funcionando exatamente como sempre funcionou, só que agora com CNPJ e assinatura digital. Agora vamos para o segundo artigo, o de Paulo Klias. Aqui o sarcasmo escreve sozinho. Em abril de 2026, na primeira reunião de mobilização progressista global em Barcelona, Lula fez um discurso que qualquer marxista sério aplaudiria de pé. A esquerda progressista
foi vítima do discurso do consenso de Washington. O projeto neoliberal prometeu prosperidade, entregou fome, desigualdade e insegurança. Governos de esquerda ganham eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abrem mão de políticas públicas em nome de governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Prestem atenção nessa frase. Gerentes das mazelas do neoliberalismo. É a autocrítica mais precisa que um presidente latino-americano em exercício já fez de si mesmo em público. Lula fez, palavra por palavra, em Barcelona, com aplausos internacionais garantidos. Gramsci teria adorado a franqueza, porque é exatamente isso, a descrição perfeita do transformismo que ele identificou como um mecanismo pelo qual as classes dominantes absorvem os projetos que ameaçam alterar a ordem. O problema é que aconteceu depois do discurso. Voltando para Brasília, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, que substituiu Haddad, está fazendo exatamente o oposto do que Lula denunciou em Catalão diante do mundo. Defende maior rigor na condução da autoridade fiscal e repete ad nauseam o compromisso com o novo arcabouço fiscal. E, pasmem, propõe eliminar os pisos constitucionais de saúde e educação e desvincular os benefícios previdenciários do salário mínimo. Ou seja, o mesmo governo que discursa contra o consenso de Washington em Barcelona está em Brasília aplicando o consenso de Washington com requintes de crueldade constitucional. Enquanto isso, quem propõe alternativa real dentro do próprio governo? José Sérgio Gabrielli, coordenador do programa de Lula 4.0 e ex-presidente da Petrobras, defendeu em reunião com o mercado financeiro, note a ironia geográfica, reajuste real do salário mínimo, ampliação da tributação sobre altas rendas, fortalecimento de bancos públicos e controle de capitais para conter a volatilidade cambial. E a resposta do próprio partido de Lula. O presidente do PT foi a público desmentir Gabrielli, afirmando que os aspectos econômicos ficarão sob responsabilidade de Durigan. Deixa eu traduzir isso em linguagem que não precisa de dicionário de economês. O próprio PT censurou publicamente seu coordenador de programa de governo por defender política econômica de esquerda. Se isso não é comédia de erros digna de sátira grega, eu não sei mais o que é. Nikos Poulantzas, em O Estado, o Poder, o Socialismo, nos daria um instrumento exato para entender essa confusão institucional. O Estado não é bloco monolítico, é condensação de relações de força entre diferentes frações de classe que disputam internamente sua orientação. O governo Lula 4.0 não tem um projeto econômico, tem dois projetos em guerra dentro do mesmo gabinete. O de Gabrielli, heterodoxo, distributivo, com controle de capitais, e o de Durigan, ortodoxo, austericida, alinhado com a Faria Lima. E quem está vencendo essa guerra interna? O artigo de Cleas é implacável. O gasto obrigatório será contido, disse Durigan. E o que são os gastos obrigatórios no vocabulário do financismo brasileiro? Saúde, educação e previdência. E o que é imexível, segundo o mesmo governo? Mais de R$ 1 trilhão por ano em juros da dívida pública. Rosa Luxemburgo, em A Crise da Social-Democracia, formulou esse diagnóstico há mais de um século. O reformismo que não enfrenta o capital financeiro não é reformismo moderado, é capitulação disfarçada de pragmatismo, que corrói a legitimidade que o próprio reformismo deveria construir. E o mais irônico de tudo, Piaz documenta com precisão de quem lê balancetes há décadas. A dívida pública brasileira não financia hospital nem escola. Financia juros para o microscópico extrato superior da nossa vexatória pirâmide da desigualdade, nas palavras exatas do próprio artigo, que aqui merece aplausos de pé. O Brasil é hoje campeão mundial de juros reais, companhia direta da Rússia, país em guerra e sob sanções internacionais. Não há justificativa econômica para isso, só há justificativa de classe. Então vamos fechar com a ironia que esses dois artigos, publicados no mesmo dia, praticamente pedem de joelhos. Furtado e Caio Prado mostraram que 500 anos depois do imposto do quinto, ainda discutimos se o Brasil vai processar seu próprio minério ou vai embalar o vagão para Xangai ou para Detroit. Tanto faz, a lógica colonial é ecumênica.
Marini nos mostrou que o PL 2780 é superexploração institucionalizada com CNPJ, isenção fiscal, cortesia da Operação Rejeito, um funcionário da própria Associação Nacional de Minerais vendendo licenças ambientais por baixo do pano, porque até fiscalização vira mercadoria nesse país. Lênin nos mostrou que Flávio Bolsonaro, no Texas, não cometeu gafe, cumpriu função de classe com absoluta disciplina, que só prova que, entre tanto vídeo bizarro, tanta dancinha, pelo menos essa fala ele decorou direitinho. Gramsci nos mostrou que o transformismo em tempo real. Lula denuncia o consenso de Washington em Barcelona e com plateia internacional de pé e volta para Brasília, onde seu ministro propõe cortar piso constitucional de saúde, provando que discurso bonito em espanhol não paga boleto em real. Poulanças nos mostrou que o Estado brasileiro é hoje ringue onde Gabriele briga por controle de capital e Durigan briga pela Faria Lima. E adivinhe quem está ganhando por nocaute técnico com o próprio juiz com o próprio PT como juiz corrupto da luta. Rosa Luxemburgo nos avisou há um século: reformismo que não enfrenta o financismo não vira desenvolvimento, vira administração educada da própria derrota, com direito à nota de agradecimento ao mercado no final. O Brasil tem 20% das terras raras no mundo. Tem o discurso mais bonito contra o neoliberalismo que qualquer presidente latino-americano já fez em praça internacional. E tem, na prática, o ministro da Fazenda tentando desvincular a aposentadoria do salário mínimo, porque, aparentemente, soberania mineral e austeridade fiscal moram na mesma casa, mas dormem em quartos separados e não se falam no café da manhã. Se Lula quiser mesmo deixar de ser, nas suas próprias palavras, gerente das mazelas do neoliberalismo, o caminho já está escrito. Ele mesmo escreveu em Barcelona, com a plateia toda batendo palma. Falta só ele voltar para casa e ler o próprio discurso. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação e o Ministério da Fazenda doem muito mais. Se o conteúdo te ajuda a pensar, ajude o canal a continuar. Pelo Pix, ricardoluciohistoriador@gmail.com. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.